Integração Esportiva, Jorge Daniel. Olá, você que acompanha este Integração Esportiva, edição desta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. E nós retornamos com mais informações do esporte paralímpico para você agora com o nosso Integração Esportiva, falando sobre os principais acontecimentos do esporte paralímpico deste final de semana. E olha, movimentado o cenário do esporte paralímpico, não só no global, mas também nas demais modalidades paralímpicas. A gente traz para você as principais notícias a partir de agora. Por isso, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, comente, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso Integração Esportiva, levando até você as principais informações do esporte paralímpico. Judocas confirmam favoritismo no Grand Prix e vão embalados ao Mundial. Principais nomes da seleção brasileira venceram suas categorias no Campeonato Brasileiro da modalidade disputado neste último domingo, dia 11, no CT Paralímpico em São Paulo. Se o Grand Prix de Judô Paralímpico disputado no último domingo, dia 11, em São Paulo, seria o teste final para quem sonha com uma vaga para o Mundial de Baku em novembro, os principais nomes da elite da modalidade saíram satisfeitos do tatame do CT Paralímpico em São Paulo, que foi o palco da competição. Praticamente todos os favoritos venceram as suas categorias e ficaram mais perto do Azerbaijão. Destaques para os pesados: Williams Araújo para a categoria J1 para cegos totais acima de 90 kg e para Rebeca Silva na classificação J2 para baixa visão acima de 70 kg, que saíram invictos neste ano de 2022, assim como a ligeira Rose Andrade na classificação oftalmológica J2 até 48 kg. Quem também levou a medalha de ouro foi a Lana Maldonado, a atleta judoca que é do J2 para a categoria até 70 kg, que voltou a competir após 5 meses afastada portanto. É o mesmo caso de Rebeca, imbatível neste ano. Neste domingo, ela fez um outro confronto contra Meg Emmerich, assim como no Grand Prix da IPSA, que foi realizado em São Paulo. Ela levou a melhor sobre a sua compatriota, portanto. Dos 16 campeões da primeira etapa do Campeonato Nacional, 10 atletas repetiram o feito. Outros 3 atletas: Arthur Silva, até 90 kg, J1, Lúcia Teixeira, até 57 kg, J2, e Miquel Barbosa, até 73 kg, J2, não participaram do evento. Na disputa por equipes, o CBC do Rio de Janeiro ganhou novamente com 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro, 2 pratas e uma medalha de bronze. Em segundo lugar, ficou o ITC de São Paulo, com 3 ouros. E na terceira colocação, ficou a equipe da Adevirne do Rio Grande do Norte, com 2 ouros, 2 pratas e uma medalha de bronze. Houve ainda uma exibição de torneio por equipes, com a vitória do SMAC do Mato Grosso do Sul. Vamos trazer todos os resultados para você, os campeões por categoria. Começamos com o feminino J1, até 48 kg. A vencedora foi a Rosecleide Andrade, da Adevirne do Rio Grande do Norte. Na categoria até 57 kg, a vencedora foi Larissa Oliveira da Silva, do CFCP do Pará. Até 70 kg, a vencedora foi a Brenda Freitas, do CIBC do Rio de Janeiro. Acima de 70 kg, a vencedora foi Érica Xeres Zoaga, da ARDV do Mato Grosso. No feminino J2, nós tivemos a seguinte classificação final: até 48 kg, 48 kg. Júlia dos Santos Pereira, do ITC São Paulo. Até 57 kg, Maria Núbia Lins, de Instituto Reação no Rio de Janeiro. Até 70 kg, a Ana Maldonado, da AMEI de São Paulo. Acima de 70 kg, Rebeca de Souza, também da AMEI.
Portanto, foram os vencedores na categoria J2 aqui para a classificação oftalmológica. No masculino J1, na categoria até 60 quilos, o primeiro foi Daverson Breno Lopes de Souza, da Adevirne do Rio Grande do Norte. Na categoria até 73 quilos, o vencedor, que ficou com a medalha de ouro, Arley Daniel Arruda, do ITC de São Paulo. Até 90 quilos, Antônio Tenório, isso aqui é novidade, hein? Do atleta do ITC, também foi o vencedor da categoria até 90 quilos J1. Acima de 90 quilos, William Araújo, do CIBC do Rio de Janeiro. Na classificação oftalmológica J2, até 60 quilos, medalha de ouro de Diego Marques da Silva, da AIPA do Pará. Até 73 quilos, Denis Rosa venceu a medalha de ouro, ele que é da AMJ de São Paulo. Até 90 quilos, Marcelo Adriano de Azevedo foi o medalhista de ouro. E acima de 90 quilos, Sérgio Fernandes Júnior do CIBC do Rio de Janeiro. Portanto, foram os campeões de todas as categorias. Claro que teve medalha de bronze e de prata também, a gente destacou apenas os campeões das categorias. Paralelamente ao evento principal, foi disputada a Copa Loterias Caixa, um torneio voltado para judocas iniciantes, que contou com a participação de 51 atletas. Ao fim dos combates, a classificação por equipe terminou como São Paulo campeão com 7 ouros e uma medalha de bronze. Em segundo, a DFBel de Minas Gerais com 4 ouros, 1 prata e 2 bronzes. E o SMAC do Mato Grosso do Sul na terceira colocação com 4 ouros e 1 medalha de bronze. Portanto, o São Paulo foi o campeão desta Copa Loterias Caixas com 7 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze, totalizando 8 medalhas. Estes os detalhes do Grand Prix para você. Israel Strocon conquista medalhas de prata e de bronze no Aberto Paralímpico de Tênis de Mesa na Finlândia. O mesa-tenista Israel Strocon conquistou as medalhas de prata e bronze no Aberto Paralímpico da Finlândia, que foi realizado na cidade Pajulate no último sábado, dia 10, e também neste domingo, dia 11 de setembro. Na chave de simples, na qual ficou com a medalha de bronze, o brasileiro fez uma campanha de 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota na semifinal contra um atleta do Alemanha. Neste, ele foi superado com 3-1. Após a conquista do bronze, o atleta voltou sua atenção para a competição de duplas, na qual atuou ao lado do chileno Manuel Echarego Farias, e ambos conquistaram a medalha de prata. Inicialmente alocados no grupo 1, eles realizaram suas 2 primeiras fases classificatórias no último sábado, ambas com vitórias. A primeira foi sobre a dupla da Grã-Bretanha por 3-1. E depois foram com os atletas japoneses, que foram 3-0. Neste domingo também, eles venceram a dupla alemã também por 3-0. Os processos deles é um pouquinho complicadinho para falar, mas a gente traz os resultados para você. E avançaram para as semifinais. Nas semifinais, eles eliminaram uma dupla formada por atletas de Taiwan e de Hong Kong por 3-1. E já na final, foram superados por uma dupla japonesa por 3-2. O Aberto Paralímpico da Finlândia contou com disputas individuais e também de duplas masculinas, femininas e mistas, e que serve como preparação para o novo ciclo paralímpico, reunindo eventos que entraram no cronograma dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. E já que estamos falando sobre o tênis, agora a gente sai
do tênis do Aberto da Finlândia e vai para o US Open. Jade Lanai é campeã do US Open no tênis em cadeira de rodas. A brasileira venceu a japonesa Takaru Yuma por 2-1 com 7-5, 2-6 e 7-6, e também se torna a primeira campeã juvenil de tênis em cadeira de rodas no US Open. Teve resultado histórico para o Brasil no último sábado, dia 10, no US Open, o primeiro torneio juvenil em cadeira de rodas do Grand Slam de Nova York. A brasileira Jade Lanai foi campeã de simples e também nas duplas. Ela ganhou da japonesa Takaru Yuma por 2-1, como a gente mencionou para você. E também ela venceu a final ao lado da norte-americana Miley Phelps. Ainda no último sábado também a Jade Lanai disputou o final de duplas do torneio juvenil de tênis em cadeira de rodas, jogando ao lado da estadunidense Miley Phelps. A dupla da brasileira venceu Ruby Rushop do Reino Unido e Lai Lausdems dos Estados Unidos por 2-0 com um duplo 6-0. Portanto, resultado histórico para o tênis brasileiro em cadeira de rodas, Jade Lanai conquistando o ouro, né? O título na chave de simples e também na chave de duplas. Resultado histórico para o nosso tênis de mesa em cadeira de rodas, primeira vez que foi disputado a categoria juvenil no US Open em Nova York no último final de semana. O Brasil sofre a primeira derrota no Mundial Masculino de Basquete em cadeira de rodas sub-23. A seleção brasileira masculina sub-23 de basquete em cadeira de rodas sofreu o seu primeiro revés no Campeonato Mundial da categoria. Na madrugada de Brasília do último domingo, dia 11, em Marrakech, na Tailândia, o Brasil foi superado pela Espanha por 92-52. Agora, a seleção soma 2 vitórias e uma derrota contra Canadá e a França. Agora, o Brasil volta à quadra nesta segunda-feira, já voltou à quadra na verdade. O jogo foi disputado às 6h15 da manhã, enfrentando o Japão. E hoje, ainda, o Brasil volta à quadra às 11h30 da noite, encerrando a sua participação na primeira fase diante da Turquia. Os resultados do Brasil então para você: venceu o Canadá por 59-39, ganhou da França por 80-55 e ontem foi superado por 92-52 da Espanha. Repetindo os confrontos do Brasil, hoje o Brasil voltou à quadra contra a seleção do Japão e fecha sua participação na primeira fase às 23h30 pelo horário de Brasília contra a seleção da Turquia na primeira fase da competição. E uma última informação aqui para você: 3 pódios na Copa do Mundo de bocha em Roma. Matheus Carvalho no masculino venceu 5 dos 6 jogos e perdendo apenas na final. Andressa Vitória também só caiu na final. E também Evelyn de Oliveira ganhou a disputa da medalha de bronze. O Brasil conquistou 3 pódios da etapa de Roma da Copa do Mundo de bocha paralímpica. Matheus Carvalho precisou de 5 vitórias para chegar na final da classe BC3 e ficou com a medalha de prata ainda no último domingo, dia 11. Andressa Vitória, na categoria BC1, também ficou com o segundo lugar. E por fim, Evelyn de Oliveira saiu da capital italiana com a medalha de bronze na classe BC3. Matheus Carvalho começou o dia vencendo um atleta da Tailândia por 5-4 na semifinal. Em seguida, foi para a decisão, enfrentando um atleta de Hong Kong, que foi superado pelo placar de 4-1. A campanha brasileira na etapa de Roma teve 5 vitórias até a decisão. 3 vitórias em 3 jogos na fase de classificação, a 4ª vitória nas quartas de final e a 5ª nas semifinais. Andressa Vitória, na classe BC1, conquistou a medalha de prata ao chegar na final
contra a atleta espanhola, que levou a medalha vencendo por 3-2. A brasileira venceu uma e perdeu outra na fase de grupos da etapa de Roma da Copa do Mundo e derrotou o atleta de Hong Kong na semifinal para garantir o lugar no pódio. Na classe BC3, Evelyn de Oliveira derrotou o atleta da Austrália na decisão da medalha de bronze por 5-4. Ela venceu as suas 3 partidas na fase de grupos, passou por uma atleta da Alemanha nas quartas de final e perdeu para o atleta de Hong Kong na semifinal. Esta é a campanha do Brasil: uma medalha de ouro, uma medalha de ou melhor, 2 medalhas de prata e uma medalha de bronze. Esta campanha do Brasil neste Mundial de Bocha Paralímpica disputado em Roma no último final de semana, que contou com os brasileiros então nesta competição. Nós retornamos a qualquer momento com mais informações do esporte paralímpico para você aqui no nosso Integração Esportiva. Integração Esportiva.